nos diz o seguinte: Durou isso por espaço de 2 anos, de tal maneira que todos que habitavam na Ásia ouviram a palavra do Senhor Jesus, tanto judeus como gregos. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias, de sorte que até os lenços e os aventais se levavam do seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam. E alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espíritos malignos, dizendo: "Esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega." Os que faziam isto eram os 7 filhos de Seva, judeu, principal dos sacerdotes. Respondendo, porém, o espírito maligno disse: "Conheço a Jesus e bem sei quem é Paulo, mas vós quem sois?" E saltando neles o homem que tinha o espírito maligno, e ignorando-se de 2, pôde mais do que eles, de maneira que, nus e feridos, fugiram daquela casa. E foi isso notório a todos que habitavam em Éfeso, tanto judeu como grego, e caiu temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Muitos dos que tinham crido vinham confessando e publicando seus feitos. Também muitos dos que seguiam artes mágicas trouxeram seus livros e os queimaram na presença de todos. E feita a conta do seu preço, acharam que montava a 50.000 peças de prata. Assim, a palavra do Senhor crescia poderosamente e prevalecia. Amém. Pai querido, nós te agradecemos, nós te louvamos pela oportunidade de estarmos na tua casa. Nós te agradecemos, Pai, porque sempre a tua palavra traz orientações e ensinamentos ao nosso coração. Te agradecemos pelos teus filhos que vieram nessa noite, e que todos possam ser abençoados por ti. É o que eu peço em nome de Jesus. Amém. Ele está sentado. Sempre é uma alegria estarmos na terça-feira trazendo uma palavra de Deus de edificação aos nossos corações. Meus queridos, eu quero falar nessa noite sobre uma igreja avivada e também uma liderança avivada, porque a igreja ela vai sendo avivada pela ação do Espírito Santo, mas também a liderança da igreja ela precisa ser uma liderança avivada. É quase impossível ter uma igreja avivada se a liderança não for avivada, porque bem da verdade que todo avivamento precisa começar pelo altar, precisa começar pelo ministério, precisa começar pelo culto, porque se não houver culto avivados, dificilmente nós teremos uma igreja avivada. Aqui nós vemos, irmãos, a terceira viagem missionária do apóstolo Paulo, e principalmente o avivamento que aconteceu na cidade de Éfeso. O apóstolo Paulo, sem dúvida, foi certamente o maior evangelista, o maior teólogo, o maior missionário, o maior plantador de igrejas de toda a história do cristianismo. Nenhum homem exerceu uma influência sobre a nossa civilização como o apóstolo Paulo. Nenhum escritor foi tão conhecido e tiveram suas obras tão divulgadas e comentadas quanto as obras do apóstolo Paulo, que está inserida nas cartas que ele escreveu nas igrejas que foram implantadas, e essas cartas Deus fez com que
fossem cartas que viessem servir para edificação e orientação para a igreja em todo o tempo. Nós sabemos, irmãos, que Paulo, embora foi esse homem corajoso, destemido, de tanta influência, mas ele experimentou momentos complicados na vida cristã. De perseguidor, ele se tornou um perseguido. E nós vemos que, embora ele tenha experimentado fome, frio, suportou cadeias, tribulação, passando os últimos dias da sua vida nas masmorras frias de Roma, ele enfrentou diversos momentos complicados. E por último, enfrentou o martírio por ordem de um imperador insano. Ele foi executado. Mas a sua vida, a vida do apóstolo Paulo, inspira milhões e milhões de pessoas em todo o mundo. A vida, os ensinamentos, os escritos, o que Paulo deixou foi um legado inspirado por Deus para que a igreja pudesse realmente ter parâmetros para seguir a sua vida cristã, a sua vida de fé. Nós vemos, irmãos, que Éfeso passa por um verdadeiro avivamento. Essa cidade passa por um verdadeiro avivamento. E o que me chama a atenção é que o apóstolo Paulo, além de ser o maior plantador da igreja, ele foi um grande estrategista. Ele ia abrir trabalho sempre nos lugares mais estratégicos, nos pontos chaves, para que dali ele pudesse fazer o quartel-general, para dali então levar a mensagem nos lugares mais remotos possível. Em sua terceira viagem missionária, Paulo então ele fixou em Éfeso, a capital da Ásia Menor. Ele fixou-se ali por quase 3 anos. Quase 3 anos, Paulo mora nessa cidade. Nessa cidade, em Éfeso, era uma cidade terrivelmente idólatra. Era uma cidade onde ficava o templo da deusa Diana. E esse templo foi considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Uma cidade idólatra, era o centro de magia, mas era um canteiro fértil para a evangelização. Não quer dizer porque era uma cidade idólatra, o centro de magia, uma cidade que imperava realmente a desgraça, a idolatria, a superstição e a ação demoníaca. Não quer dizer que essa cidade não precisava de Jesus. Pelo contrário, Paulo pegou essa cidade com todos esses problemas, com toda a idolatria, com toda a ação de espiritismo que dominava a cidade. Ele disse: é essa cidade que eu vou fazer um centro de evangelização. E sabemos, irmãos, que essa cidade foi abalada pelo poder de Deus, através do instrumento chamado Paulo. Paulo, tanto ele evangelizava como ensinava, e um grande avivamento passou a acontecer nessa cidade. E isso apesar das duras provas que Paulo passou nessa cidade. Não foi simplesmente começou a pregar e como se converter. Não. Em Éfeso, Paulo, ele teve momentos complicados, momentos que parecia que ia ser morto, ia ser eliminado pela fúria dos homens que habitavam naquela cidade, principalmente os homens que tinham seus comércios, e o comércio de idolatria começou a dar prejuízo, porque o povo começou a aceitar a Cristo. Houve nessa cidade tão idólatra, houve um derramamento do Espírito Santo sobre todos os convertidos, e principalmente os novos convertidos. E aqueles que haviam recebido o batismo apenas de João foram batizados pelo Espírito Santo. Aí no começo do capítulo 19, nós temos do 10 em diante, mas no começo nós vemos que essa cidade havia recebido
se eles já teriam recebido o batismo do Espírito Santo. E eles falaram: não, nós apenas fomos batizados no batismo de João, quer dizer, apenas batido nas águas. Eles nem sabiam praticamente nada com respeito ao batismo do Espírito Santo. E Paulo orientou eles, e a Bíblia diz que Paulo orou por eles, e quando eles ouviram, e a Bíblia diz no versículo 6: impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falaram línguas e profetizavam. Então, irmãos, houve um grande avivamento, e os primeiros crentes, que foram crentes por outros que falaram a respeito de Cristo, mas agora aqueles outros crentes que já eram salvos, mas não conheciam a ação poderosa do Espírito Santo, foram orientados, e Paulo orou por eles, e eles foram batizados do Espírito Santo. Nós vemos, irmãos, que a ação do Espírito Santo começou a fluir na vida daqueles novos convertidos, e através da ação poderosa do Espírito Santo aconteceu um grande avivamento em toda a cidade. A maior maneira de uma cidade ser evangelizada, a melhor maneira de um bairro, de uma família, de uma rua, de uma congregação, de uma igreja ser avivada, ser despertada, que o povo conhecer a Jesus, é através de crentes serem batizados do Espírito Santo, falar novas línguas, receber o poder de Deus para anunciar as boas novas em todos os lugares. Irmãos, a Bíblia diz que até os que viviam distantes da Éfeso, ouviram a palavra de Deus. A partir de Éfeso, o Evangelho espalhou por toda a Ásia Menor, e a partir dali o Evangelho foi penetrando nas cidadelas, no interior, e em toda a Ásia Menor ouviu-se falar do Evangelho de Jesus. Eu quero dizer nessa noite à igreja que está aqui, um avivamento, irmãos, não um avivamento que não sai para fora dos portões ou das quatro paredes, não é genuinamente um avivamento. O avivamento verdadeiro é aquele avivamento que acontece até dentro da igreja, mas não fica dentro da igreja. Uma pessoa avivada, uma pessoa despertada, ele sai para fora para proclamar, para anunciar as boas novas do Evangelho, aquilo que o Senhor tem nos dado, aquilo que o Senhor tem nos capacitado, aquilo que o Senhor tem derramado sobre a nossa vida, não tem como ficar somente para nós. Um crente avivado, ele tem desejo ardente de anunciar, de proclamar, de passar adiante as grandes coisas que Deus tem feito. Aleluia! E eu creio, irmãos, que Deus tem operado, que Deus tem agido, que Deus tem nos presenteado com muitas bênçãos espirituais, mas isso não pode ficar somente para você. Você não pode ser um crente egoísta, e o verdadeiro avivamento nos empurra para fora, para anunciar as boas novas de Cristo, para falar desse poder transformador, desse poder curador, desse poder sarador, desse poder que vem para mudar vidas, para mudar temperamento, para mudar caráter, para mudar as pessoas, e tudo que o Senhor tem nos dado é para que nós possamos, com a graça e a direção do Espírito Santo, falar para o povo lá fora. Irmãos, quando a igreja é impactada com o poder do Espírito Santo, ela sai para fora, e como fermento de uma massa, ela penetra em todos os setores da sociedade. Assim como o fermento, ele penetra na massa, e ele faz com que há uma ação dentro daquela massa. Assim o crente deve ser na sociedade. O crente avivado é como esse fermento, que ele vai fazer a diferença lá fora, aonde os pecadores estão. Ser crente dentro da igreja é uma bênção, e todos são crentes. Olhando, todos são crentes dentro da igreja, mas lá fora, lá onde você trabalha, lá onde você estuda, lá onde você anda, lá onde você mora,
é lá que você precisa ser sal, é lá que precisa, se o crente dar um posto de tempero, ser o sal da terra. Fatos milagrosos, fatos gloriosos, milagres de Deus acontecem quando a igreja é levada. Nós vemos, irmãos, que fatos milagrosos aconteceram na igreja de Éfeso, porque houve um avivamento dentro da igreja de Éfeso. E oxalá que esse avivamento seja real sempre nas nossas vidas e na igreja, porque sempre vai acontecer milagre, sempre vai acontecer fatos gloriosos, dignos de Deus, quando o avivamento é real e verdadeiro. O Evangelho chegou não apenas em palavras, mas sobretudo em poder. Ali em Éfeso, o Evangelho foi chegando não apenas por palavras, mas por manifestação do poder. E é necessário que venha acontecer manifestação de milagre, de poder na ação da pregação do Evangelho. As pessoas, irmãos, que aceitaram Jesus, elas foram perdoadas, elas foram salvas, mas elas também foram curadas e libertas. Ali em Éfeso aconteceu curas divinas, aconteceu libertação, mas também aconteceu primeiro salvação, a salvação e a libertação de vidas, porque esse é realmente o primeiro alvo, o poder do Evangelho, é a salvação das vidas, a libertação da escravidão, do domínio do pecado e do domínio do inimigo. Os milagres, as curas divinas, são bênçãos que são acrescentadas na vida do crente. Não era, irmãos, o apóstolo Paulo o agente do poder, mas ele é o instrumento de Deus. O evangelista Lucas foi bem claro quando ele escreveu Atos. Ele disse que pelas mãos de Paulo Deus operava, Deus agia pelas mãos de Paulo, aconteciam os milagres extraordinários. Mas a Bíblia foi muito clara ao dizer que Deus fazia isso através da mão do apóstolo. Então, irmãos, quem opera milagres não é os pastores, não é os pastores, não é o homem. Quando se destaca muito o homem, pode saber, irmãos, que alguma coisa está falha, porque o nome do Senhor é e deve ser exaltado. E a Bíblia diz que Deus não reparte a sua glória com outro. É o nome do Senhor que tem que ser glorificado, magnificado. Nós somos nada, apenas instrumento na mão de Deus. Mas os milagres se operam pela ação de Deus na vida. Aleluia. A Bíblia diz no versículo santo, e Deus, versículo 11, capítulo 19, e Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias. E Deus, não é Paulo fazia, e Deus, pela mão de Paulo, mas quem fazia os milagres é Deus. Quem faz os milagres é Deus, é Deus, é Deus. Aleluia. E quando se vai falando muito do homem, há problemas, irmãos, porque a honra tem que ser de Deus, a glória é de Deus. Aleluia. É Deus que tem que ser glorificado no nosso meio, é Deus que tem que ser magnificado em nossas vidas. Aleluia. Deus deseja, pelas nossas mãos, operar milagres extraordinários em todos os lugares. Querida igreja, querido irmão, pelas tuas mãos, Deus quer operar milagres. Assim como a Bíblia diz, e Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias. Esse versículo pode ser acrescentado. E Deus, pelas mãos de Nilton, pelas mãos de Celso, pelas mãos de Antônio, pelas mãos de Maria, pelas mãos de Nair, enfim, pela mão de tal pessoa, milagres extraordinários podem acontecer. Coloque-se na mão de Deus, deixa Deus ocupar
para as tuas mãos, porque Deus não vai descer do céu para soerguer alguém, para tocar em alguém. Hoje Deus tem seus servos, seus profetas, seus discípulos. Deus tem seus instrumentos. Deus vai tocar nas pessoas através das minhas mãos e das tuas mãos. Deus vai soerguer alguém através da tua mão. Coloque-se à disposição de Deus e tu verás o que vai acontecer. Aleluia. Irmãos, a Bíblia diz que os cativos eram libertos. Paulo, com a ação de Deus na sua vida, com uma vida avivada e despertada, Paulo pregava um evangelho de libertação. E nós vemos que Paulo era um homem que pregava o evangelho que libertava as pessoas da opressão maligna. Nós vemos, irmãos, que Paulo era um homem conhecido em todos os lugares, no céu e no inferno. Você sabia que Paulo era conhecido no céu? Amém. Mas não sabia que Paulo era conhecido no inferno também? Grande e verdadeiro, ele é conhecido no céu porque ele tem intimidade com Deus. Ele é conhecido no inferno porque o diabo fica apavorado. Irmãos, quando nós lemos aqui, quando os filhos de Seba, um judeu, esse Paulo lá, os sacerdotes, quando eles viram Paulo usando o demônio, eles falaram: nós queremos fazer isso. E eles viram que demoniaram, mas só que eles não tinham intimidade com Deus. E daí eles falaram: olha, em nome daquele Deus que Paulo prega. E daí o demônio diz: olha, eu conheço Paulo e conheço o Deus de Paulo. Ah, vocês não. E o demoniado veio sobre eles, dois aqueles, ele deixou eles mudos, né? E, né, criança? Está ouvindo? Amém? Deus abençoe essa criança. Aleluia. Então, irmãos, Paulo era conhecido no céu e no inferno. No céu, pela experiência que ele tinha com Deus, ele tinha intimidade com Deus. Você é conhecido no céu? Você é conhecido no céu? Como que a gente é conhecido no céu? Através da oração, através da intimidade que você tem com Deus, através da meditação na palavra, através da tua vida de fidelidade na igreja, através da tua vida de ação, de atos que você faz na igreja, para Deus, para o reino de Deus. Você é conhecido no céu, não pelo dinheiro que você tem na conta bancária, não pelas dificuldades ou não que você passa. Você não é conhecido no céu pela casa boa ou não que você tem, ou pelo carro que você tem. Você é conhecido no céu pela tua vida espiritual. Você é conhecido no céu por aquilo que você faz, pelo crescimento da obra de Deus aqui na terra. Você vai ser conhecido no céu pela tua dedicação a Deus, às coisas de Deus. Mas também você vai ser conhecido no inferno, e precisa ser conhecido no inferno, pela vida de graça, de poder, de unção que você tem. Porque o diabo, irmãos, ele treme quando ele vê um crente ter intimidade com Deus. É por isso que ele faz de tudo para o crente não orar, para o crente não ler a Bíblia, para o crente não buscar Deus, para o crente não vir à igreja, porque ele sabe que quanto mais você orar, quanto mais você vir à igreja, quanto mais você tiver intimidade com Deus, mais forte você será, mais força você terá para enfrentá-lo, para desmascará-lo, para realmente expulsá-lo. E assim o diabo não deseja que você tenha intimidade com Deus. Mas esse demônio diz: eu conheço muito bem o Deus de Paulo, e conheço Paulo. Eu conheço Paulo. Oxalá que você seja conhecido no inferno. Alguém diz: meu Deus, conhecido no inferno, eu não quero ir. Não, se você não é conhecido no inferno, você é muito fraco, viu?
tem que ser conhecido no inferno como quem tem poder, como quem busca Deus, tem luta sim, mas Deus é o maior na tua vida. Você tem Deus, e quem tem Deus não tem medo do diabo, não tem medo do inferno. Nós não ficamos, nós somos aqueles que ficam diminuindo o poder do diabo, mas superestimando, mas também não podemos superdimensionar. Não podemos nem dizer que o diabo tem todo o poder, porque ele não tem, e nem dizer que ele não tem poder, não. Ele tem poder. Nós não somos daqueles que ficamos dizendo, não, vamos pisar na cabeça do diabo, pisa ele. Apenas muitas vezes emoção, pregadores que levam a multidão. Não, você não vai pisar. Quem já pisou na cabeça do diabo foi Jesus. Se alguém já pisou, foi Jesus. E nós vamos pisar na cabeça, expulsar, ou eliminar o poder do diabo, tendo vida com Deus, tendo nossa vida coberta com o sangue de Jesus, tendo Jesus na nossa vida, porque o nome de Jesus na nossa vida é o nome que tem poder, e o diabo precisa respeitar Jesus na nossa vida. Então o diabo disse assim, eu conheço o Deus do Paulo, e ele tem medo, e conheço o Paulo também, porque Paulo tem poder para me expulsar, mas vocês, não conheço vocês, não sei quem vocês, e eu vou dar uma surra em vocês. E foi para cima daqueles deu uma surra. Por quê? Porque eles não tinham intimidade com Deus. Irmãos, quem não tem intimidade com Deus, quem não conhece Deus, irmãos, não tem como realmente expulsar demônio. É por isso que tem pessoas que quando aparece até um demoniado que surge e cai ali, tem pessoas que ficam apavoradas. Mas quem não tem Jesus, ou quem não está cheio da graça, fica apavorado mesmo. Muitas vezes o diabo sai da pessoa ali, pode entrar na pessoa que não está tão preparada assim, né? E outras pessoas ficam questionando, mas é interessante, antigamente, muitos ficam dizendo, na igreja de Deus quase não cai tanto endemoniado. E por que não tem poder? Irmãos, nós fazemos questão de os endemoniados não tenham poder nem para entrar, e se entrar, ele tem que sair sem fazer muito algazarra. Embora tenha alguns demônios que eles querem fazer teatro para que toda ação do culto volte para ele, e Deus deixa de lado. Tem pessoas, tem igrejas que ficam o culto todo. Culto, o que é culto? Cultuar a Deus. Culto é para cultuar ao Senhor, para adorar ao Senhor. Nós não podemos, irmão, gastar nosso tempo em ficar conversando com o diabo. E é isso que ele quer. Ele quer que o culto venha a ser prestado a ele, e toda atenção venha a ser a ele. Se cair no endemoniado, sai em nome de Jesus, se levanta, fica aí, em nome do Senhor Jesus, amém. Você fazer barulho, não precisa fazer entrevista com o diabo, não precisa fazer nada, não. Nós temos que falar com Deus, adorar a Deus, Deus nas nossas reuniões, Deus no nosso culto. E se alguém chegar aqui, o diabo tomar, porque ele veio do espírito mal, o diabo vai ter que sair, porque nós não vamos ficar gastando tempo com pessoas endemoniadas. Vamos dar atenção para a pessoa, mas o espírito ruim que está dentro tem que sair em nome de Jesus. Irmãos, vamos ter tudo aí para ficar conversando, fazendo entrevista com o diabo? Por que entrevista com ele? Sabia, disse que ele é o pai da mentira. Se ele é o pai da mentira, eu vou crer numa palavra que ele fala. Ele é o pai da mentira. Então vamos falar com Deus, sabe? E nós vamos na igreja para falar com Deus, para ter comunhão com Deus, para ter encontro com Deus. Você sai da sua casa, você podia estar lá descansando, você podia estar
estar fazendo outra coisa, você podia já estar, quem sabe, ali na tua casa, descansando qualquer outra coisa, mas você vem à igreja porque você quer ter um culto com Deus, aleluia. Você quer conhecer mais a Deus, você quer ter intimidade com Deus, e esse é o lugar certo, é o lugar da bênção, é o lugar da vitória, é o lugar que Deus fala conosco, aleluia, glória ao Senhor. Irmãos, nós vemos que os filhos de Sete queriam expulsar demônio sem conhecer a Jesus, em nome de quem Paulo pregava, em nome daquele, mas ele não conhecia aquele. Não dá certo, não deu certo, porque cada um precisa conhecer o Senhor de forma pessoal, de forma individual. Cada um precisa ter a sua experiência com o poder de Deus. Não dá certo, irmão, você querer expulsar demônio pelo Deus daquela pessoa. Você precisa ter a sua experiência própria. Cada crente precisa ter a sua intimidade com Deus. Então, irmãos, você poderá fazer algo assim. Onde há avivamento, irmãos, também há confissão espontânea de pecado. Nos versículos que nós lemos, a Bíblia diz que o pessoal vinha e eles, tendo crido, vinham confessando e publicando seus pecados, até publicamente. Versículo 18 diz: porque onde o pecado é encoberto, as chuvas do céu são levidas. Onde o pecado é coberto, onde não há confissão de pecado, não há o derramamento do Espírito Santo. O Espírito Santo não é manifestado em abundância aonde há pecado. Por isso que o crente não pode ficar com pecado na sua vida. Ele precisa confessar, ele precisa falar, ele precisa fazer confissão dos seus pecados. O pecado precisa ser confessado. Irmãos, se você errou, confesse os seus pecados. Procure o líder para você receber uma oração, receber uma orientação, receber um conselho. Não fique com pecado. Pecado escondido, irmãos, atrapalha a sua vida e atrapalha a vida da igreja. Nós temos exemplo lá quando foi o povo de Israel conquistar uma cidade. Quando Acã pecou, não só ele trouxe prejuízo para ele e sua família, mas ele trouxe prejuízo para toda a nação de Israel. Israel foi terrivelmente derrotado porque havia pecado escondido. Irmãos, ninguém está livre de pecar, porque se deixarmos de vigiar, vamos pecar. Crente, ele precisa estar vigiando, porque o diabo não dorme, ele fica nos espreitando, ele fica lançando todas as tranqueiras e tentações para você pecar. Agora, você ser tentado não quer dizer que você pecou. Ser tentado, talvez, até Jesus foi tentado em tudo. O problema é ceder à tentação. Então, irmãos, se houver falhas, confesse, cure o pastor, peça oração, suplique a misericórdia do Senhor, e assim você vai ser restaurado e a igreja não vai ter prejuízo. Porque quando alguém pega, mas ninguém viu, mas Deus está vendo, o Espírito Santo se entristece com isso, e as bênçãos de Deus são impedidas, muitas vezes até em todo, por causa de pecado de uma pessoa. Então, irmãos, o verdadeiro avivamento leva a igreja a confessar suas falhas. E quando houve um avivamento ali em Éfeso, o povo que tinha aceitado a Cristo, que ainda estavam tendo algumas práticas erradas,
Todos que eram impactados pelo poder de Deus confessaram suas próprias obras más, e isso de forma até pública. Eles fizeram até de maneira pública, mas confessaram. Irmãos, ninguém se preocupava em denunciar os pecados dos outros. Eles mesmos reconheciam seus próprios pecados e confessavam e abandonavam uma vez por todas. Quando há o verdadeiro avivamento, ninguém se preocupa com a vida do outro. Cada um se preocupa com a sua vida e cada um se preocupa em consertar-se, em viver uma vida para Deus. Quando, irmãos, na igreja, o povo está se preocupando muito com a vida do outro, está faltando um verdadeiro avivamento. Porque o verdadeiro avivamento produz temor de Deus no meu coração, e o verdadeiro avivamento me leva a olhar para dentro da minha vida e cuidar da minha vida. E se eu ver outros errados, eu vou orar por eles, eu vou, se possível, aconselhar eles, mas não vou ficar falando, conversando, passando alguma coisa má para outras pessoas. Meus irmãos, esses que foram avivados em Éfeso, além de eles abandonarem suas obras más, a Bíblia diz que eles queimaram na praça pública os seus livros de artes, de magias, porque é claro que não há compatibilidade entre o fé cristã e o cultismo. Não caminha junto. As coisas do cultismo, do espiritismo, de macumba, de feitiçaria, que o pessoal diz que isso eu não posso falar mal disso, porque é uma discriminação, porque é um culto deles, culto, mas é um culto errado, é um culto dedicado às coisas ocultas, às coisas demoníacas, e nós realmente amamos as pessoas, mas não podemos amar esses atos, não podemos aceitar esses atos terríveis que as pessoas praticam. E nós vemos que esses homens, esse povo foi tão avivado que eles começaram a trazer os livros de artes mágicas para ser queimada em praça pública, e ali fizeram uma grande fogueira. Irmãos, não há sintonia entre o santuário de Deus e os ídolos. Não há sintonia, não coaduna as coisas de Deus com idolatria. Não tem como. Nós, crentes, devemos respeitar. Nós devemos respeitar as pessoas, e até respeitamos o que eles creem. Respeitar é uma coisa. Agora, concordar com as práticas erradas deles, nós, com sabedoria, podemos mostrar e devemos mostrar o caminho mais alto, o caminho para o céu, que é Jesus Cristo. E fora de Jesus não há salvação. Fora de Cristo não há salvação. Então, irmãos, não tem como ter comunhão trevas e luz. As portas do inferno na cidade de Éfeso foi saqueada, a cidade foi revolucionada. Nós vemos que a transformação daquelas vidas aconteceu, coisas estrondosas, maravilhosas de Deus naquela cidade. Houve uma transformação nas vidas pelo poder do Evangelho, e não é diferente aquilo que precisa acontecer na nossa cidade. A nossa cidade de Blumenau, ela precisa ser revolucionada pelo poder de Deus, não pelas drogas, não pela violência, não pelo roubo, não por tantas coisas terríveis que já está acontecendo em nossa cidade. A nossa cidade precisa ser revolucionada pelo poder de Deus, e só tem um caminho: a igreja de Jesus Cristo, a igreja que conhece o caminho da salvação, a igreja que tem Jesus, a igreja que tem fé, a igreja que conhece o poder de Deus, a igreja que tem experiência com o Senhor. E por isso, irmão, que você vem à igreja para ter experiência com Deus. Aleluia. E o avivamento,
que essa cidade precisa, a transformação que essa cidade precisa, o que precisa acontecer, que milagre e transformação nessa cidade passa pela vida da igreja, passa pela nossa vida, passa por você, meu irmão. Essa cidade só vai ser melhor se você for um crente melhor. Essa cidade só vai ser impactada e transformada pelo poder de Deus se você tiver poder de Deus na tua vida, se você tiver ação de Deus na tua vida. A Bíblia diz que a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Versículo 20. Assim a palavra do Senhor crescia poderosamente e prevalecia. Irmãos, quando a palavra cresce, a igreja cresce. A igreja cresce quando a palavra cresce. O que quer dizer que a palavra de Deus crescia? Quer dizer, o povo dava crédito à palavra de Deus. Quanto mais crédito você der à palavra de Deus, mais a igreja vai ser. Porque através de você, a palavra vai ser fonte inspiradora e transformadora no coração de outras pessoas. Porque Deus não vai mandar ninguém do céu para pregar para os teus parentes, para os teus vizinhos, para os teus amigos. Não. O homem rico, lá na parábola do Lázaro rico, o homem rico, quando foi para o inferno, ele clamava e dizia: Deus, mande alguém, ou mande Lázaro, ou mande alguém pregar aos teus irmãos, aos teus 5 irmãos que ficaram. E eu não quero que eles venham para esse lugar de tormento que eu estou. Manda eles. A palavra foi: eles têm a lei, eles têm os profetas. Isso quer dizer, eles têm lá a palavra de Deus, têm os profetas, têm os homens de Deus. Você é um profeta de Deus, irmão. Deus não vai mandar nenhum anjo e ninguém pregar o evangelho para os teus parentes, para os teus vizinhos. É você que tem que pregar. É você que tem que pregar para os teus vizinhos. Os teus vizinhos, os teus parentes são o teu próximo. Quem é o teu próximo? São aqueles que estão próximos a você. Os teus parentes, os teus vizinhos, os teus amigos, é o teu próximo. E eles precisam ouvir do evangelho. Eles precisam, irmãos. Então, irmãos, a igreja cresce quando a palavra cresce no nosso coração. Precisamos dar às multidões o trigo verdadeiro. Nós precisamos dar ao povo a palavra de Deus como ela é. O trigo, o pão que desceu do céu, que é Jesus. Irmão, o povo precisa ser saciado com esse pão vivo que desceu do céu, que é Jesus. Tudo pode mudar e as coisas mudam rapidamente, mas a palavra do Senhor, ela permanece para sempre. A palavra do Senhor, ela não muda. A palavra do Senhor é a mesma. Ah, pastor, mas antes era assim, agora está. Irmão, muda costumes, muda as regras que o homem coloca, mas palavra, doutrinas básicas, aquilo que está na Bíblia, não muda e não vai mudar. O caminho da salvação continua sendo único, através do sacrifício de Jesus. E fora de Jesus não há salvação. Não tem outra maneira. Irmãos, não podemos mudar a mensagem básica da palavra para agradar grupo, para agradar esse, agradar aquele, para agradar o segmento da sociedade. Nós sabemos hoje que tem igrejas para tudo que é gosto e tudo que enfim, para tudo que é gosto. E hoje as pessoas podem escolher que tipo de igreja quer. Se quer uma igreja mais light, uma igreja
que aceita isso, uma igreja que aceita aquilo, uma igreja que prega mais para os drogados, outras igrejas que pregam mais para isso, outra igreja que prega mais para aqueles outros, enfim, tem igreja para tudo que é coisa. Algumas são questionadas pela Bíblia, algumas não passam pelo crivo da Bíblia, porque elas estão totalmente fora, não estão coadunando suas bases na Bíblia, que é a palavra de Deus. Se você está, e aqui mesmo, na Assembleia de Deus que você está, você precisa examinar se aquilo que nós pregamos aqui está na Bíblia, tem fundamento bíblico. Se não tem, você deve repreender quem pregou coisa que não está na Bíblia, e nós não podemos aceitar estar numa igreja que seus fundamentos doutrinários não estão fundamentados na Bíblia. A Bíblia diz que até mesmo se um anjo aparecer pregando um outro evangelho, cai fora, seja nada. Cai fora. E irmãos, e nós estamos vendo hoje algumas igrejas que se dizem evangélicas que estão pregando um outro evangelho, que não é o evangelho que está na Bíblia. Não é o evangelho que está na Bíblia. E nós temos que ter muito cuidado. A palavra de Deus é absoluta. Não é relativa, tudo isso é relativo. A palavra de Deus é absoluta. O que é pecado é pecado. O que é errado é errado. Irmãos, a palavra de Deus penetra até a divisão da alma, até a divisão do espírito. Ela vai falando. A bem da verdade, irmãos, e infelizmente eu digo, muitos estão oferecendo um caldo venenoso, tentando matar a fome das multidões, mas estão dando um caldo venenoso. É morte na panela, como aconteceu lá com Eliseu. O povo estava com fome, os profetas estavam com fome, foram lá, pegaram qualquer coisa lá, mas nesse qualquer coisa que pegaram lá de verduras, de coisas do mar, tinha lá uma erva venenosa e foi colocada ali, e saiu um caldo venenoso e já estava matando gente ali. Então tem muito veneno em algumas ditas igrejas por aí, irmãos. Muito veneno. Olhe para a Bíblia e vê se estão pregando o que está